Boa noite. Boa noite, queridos irmãos, sejam bem-vindos. São 19h02. Vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos que todos os domingos, às 19 horas, se encontram apostos, aguardando a nossa união, o nosso momento de nos unirmos para aprendermos um pouco mais dos ensinamentos do Mestre Jesus. E por isso que eles dedicam para nós esses momentos tão abençoados. E que te rogamos, Mestre Jesus, abençoe todas as águas, todos os irmãos que nos assistem nesse momento, ou que nos assistirão numa outra hora, numa outra oportunidade, em que tiverem possibilidade. Abençoa, Mestre, e ilumina cada lar, adentra cada cantinho, ilumina a mente e o coração de cada irmão que nos ouve. E trazei, Mestre, o alívio para todas as dores, seja do corpo, seja da alma. Te rogamos nesse momento que a tua paz, o teu amor e a tua luz sejam constantes nessa morada. Fica conosco, Mestre, é o que te pedimos. Seja nosso convidado especial nesse Evangelho do Lar. Muito obrigada. Que assim seja. Para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos ler hoje o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala: buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Olhai as aves do céu, não vos canseis pelo ouro. E aí no item 1 nos diz: pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E ao que bate, se lhe abrirá. Que homem entre vós dará uma pedra a seu filho se ele lhe pedir pão? Ou, se pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Portanto, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas a seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens aos que lhe pedem. Isso está lá em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. E aí nosso estudo sistematizado diz assim: o que Jesus nos ensinava quando assim se referia, né? Buscai e achareis, né? Pedi e vos será dado. Jesus quis dizer que nós devemos nos esforçar na busca do que necessitamos, uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha e se empenha na procura do desejado, usando da humildade, da sinceridade, da fé e da confiança. Tal é o sentido moral das palavras do Cristo: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Mas então, dessa forma, será mesmo necessário pedir a Deus o que necessitamos, uma vez que é pelo trabalho que se consegue as coisas? Embora Deus saiba o que precisamos e nos auxilie sempre, a nossa ligação com Ele é necessária para que possamos agir com mais confiança e equilíbrio, garantindo-nos o sucesso do trabalho a que nos empenhamos. O pedido a Deus é um ato de reverência e de humildade que se torna necessário em qualquer atividade nossa. Mas então, nós devemos pedir a Deus qualquer coisa? Não. Pois nem sempre o que queremos é o que necessitamos. Por outro lado, a razão e a inteligência nos foram concedidas pela providência divina, também para nos auxiliar a agir com critério e bom senso
ao definirmos o que realmente devemos pedir a Deus. Deus, segundo a sua vontade, pode aceder a certos pedidos nossos, né? Ele pode atender dentro do nosso merecimento e necessidade, e desde que isso não perturbe a imutabilidade das suas leis. Olha a importância de sabermos pedir. Nós sempre vamos receber essa ajuda do Pai. Ele é um Pai bondoso. Precisamos simplesmente pedir com humildade, nos empenharmos. Se queremos um trabalho, fazer por onde? Vamos lá largar um currículo, vamos atrás, vamos orar sim, com fé, pedir, e a resposta virá. Sempre devemos colocar nas mãos do nosso Pai que Ele faça o que for melhor para nós, não aquilo que nós achamos que seja o melhor para nós. Porque às vezes, assim pensando, nós vamos nos colocar em situações bem difíceis, muitas vezes até achando que Deus está contra nós, não é? E Deus sempre está a nosso favor. Muitas vezes alguma coisa que a gente pensa que é vantajosa para nós no momento, pode ser muito prejudicial no futuro. E é nisso que precisamos pensar e pensar que esse Pai é amoroso, é de bondade, de justiça. Ele jamais vai agir contra nós, sempre a nosso favor. Nós só temos que orar e confiar e saber esperar. Muitas vezes ele aguarda, muitas vezes não sempre, ele aguarda o momento certo para nos favorecer. Mas nós, como humanos e pequenos que ainda somos, nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. Isso muitas vezes afeta, dá ansiedade em nós, gera um nervosismo e não é preciso. Quando nós confiamos em Deus, nós temos a certeza que a resposta virá. Como diz aqui, pedi e obtereis, batei e abrir-vos-á, busca e achareis. Vamos pensar sempre assim, que isso melhora muito, nos fortalece muito. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão em procurar seu alimento, em meios de preservar-se das intempéries e de defender-se de seus inimigos. Mas Deus lhe deu o que falta ao animal, o desejo incessante do melhor. Esse desejo do melhor que impele o homem à busca dos meios de aprimorar sua condição e que o conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através de suas buscas, sua inteligência cresce, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem alcança individualmente durante sua vida é muito pouco, e mesmo imperceptível se comparado a um grande número. Assim, como a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Se tantas almas se fossem todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria incessantemente. Mas a partir de elementos primitivos, e tudo sempre estaria por fazer, por aprender, não haveria motivos para que hoje o homem fosse mais adiantado que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma, ao contrário, retornando com seu progresso cumprido e adquirindo a cada vez algo mais, gradualmente passa da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. E aí nós vamos lá para o nosso
estudo sistematizado que nos diz assim: qual o sentido da expressão ajuda-te a ti mesmo? Significa que o homem deve colocar todo o seu esforço no trabalho digno e edificante em prol de si mesmo e do semelhante. Para isso, deve ele utilizar de todos os recursos orgânicos, materiais e intelectuais que possui. A lei do trabalho é uma lei natural que induz o homem a não se acomodar. O progresso é outra lei natural que surge em decorrência do trabalho. E como é que o céu, que Deus nos ajuda? Deus nos ajuda ao permitir o progresso do nosso espírito, que é a consequência natural da aplicação digna do nosso trabalho, e ainda nos propiciar um bem-estar interior em face de havermos cumprido o nosso dever. O homem que ajuda a si mesmo descobre mais rapidamente o alvo a atingir e mais facilmente o caminho que a ele conduz. Essa é uma forma de compensação do seu esforço. O desejo, e aí nos diz assim o Evangelho, que a humanidade progride, não é mesmo? Mas e como é que a humanidade progride? O desejo incessante do melhor é que impele o homem a aplicar a sua inteligência na descoberta de novos meios de melhorar a sua posição. Com isso, ele vai aperfeiçoando o meio em que vive, ao mesmo tempo em que progride. Com a sobrevivência da alma, o espírito conserva armazenados em si os conhecimentos já adquiridos, que são aprimorados através de novas reencarnações. Uma prova que temos da sobrevivência, né, da alma, do espírito, são essas crianças que já nascem em seguida, já falam, tocam piano. Quantos casos nós temos aí na internet que comprovam isso, não é mesmo? Então fica lá, armazenado no arquivo da nossa memória. E aí é a prova que nós evoluímos. Então nós não somos atrasados como éramos em encarnações passadas. E depende de nós querermos sempre nos melhorar. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho do corpo, seus membros iriam atrofiar-se. Se o tivesse liberado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância em estado de instinto animal. Por isso, fez do trabalho uma necessidade. Ele lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho de tuas obras, pois terás o mérito e serás recompensado conforme o que tiveres feito. Então, além das já enumeradas, que outra finalidade tem o trabalho? O trabalho tem ainda o objetivo de permitir ao homem exercitar o seu corpo e a sua inteligência para desenvolvê-los. As próprias características do corpo humano e as tendências do espírito que o anima já são um convite ao trabalho. Se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do corpo e da inteligência, os seus membros se teriam atrofiado e seu espírito teria permanecido na infância. Então, nós não progredimos senão pelo trabalho. Aquele trabalho de construção da nossa evolução, quando nós fazemos a reforma íntima, é um trabalho bem árduo quando queremos nos melhorar. Além do trabalho que nós precisamos para nos manter, não é mesmo? Que é normal. Se Deus tivesse deixado a gente, imagina como estaríamos hoje. Estaríamos parados no tempo. Segundo esse princípio, os espíritos não vêm poupar ao homem o trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções já feitas e prontas a produzir, de maneira que o homem não tivesse de ir apanhar o que lhe seria posto nas mãos, não teria a fadiga de se abaixar para recolher, e nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se,
e o mais ignorante tornar-se sábio sem maiores inconvenientes, e um e outro se darem um mérito sobre algo que não fizeram. Então, não, os espíritos não vêm libertar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e a estrada que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedras sobre teus passos. Olha e tira-as tu mesmo. Nós te damos a força necessária se queres empregá-la. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve iluminar tua estrada e te será dada. Pede a força de resistir ao mal e a terás. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-te, e como o anjo de Tobias, irão servir-te de guias. Pede bons conselhos e nunca te serão recusados. Olha que lindo isso. Bate a nossa porta e te será aberta, mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Olha só, meus irmãos, vou ler de novo porque é tão importante. Olha quão importante é esse item 5 para quem quiser ler depois do capítulo 25. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve iluminar tua estrada e te será dada. Pede a força de resistir ao mal e a terás. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-te. E como anjo de Tobias, irão servir-te de guias. Pede bons conselhos e nunca te serão recusados. Bate a nossa porta e te será aberta, mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresenta-te com humildade e não com arrogância, porque sem isso serás abandonado às tuas próprias forças e tuas quedas serão a punição do teu orgulho. Tal é o sentido dessas palavras: busca e acharás, bate e a porta te será aberta. Sempre que pedimos com fé, com confiança, com humildade, porque somos pequenos ainda, nós recebemos a resposta. Pode crer, pode acreditar, porque é verdade. Jesus não abandona nenhum de nós. Mesmo quando estamos nos achando no fundo do poço, é pedir. Pedir simplesmente. Não precisa palavra bonita, mas pedir. É aquilo que diz a lei. Pede para resistir ao mal. Pede o mais puro, o mais simples pedido. Vai receber a resposta. Por que os espíritos não ajudam o homem nas descobertas e invenções e na solução de problemas graves, como a guerra, as doenças incuráveis, a fome, etc.? Porque assim os espíritos estariam tolhendo suas possibilidades de aprendizado e de trabalho, além de que estariam impedindo o progresso de seguir o seu curso normal. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Eles vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Quando pedimos força para passar por um mau momento, a força vem com certeza. E aí o Evangelho nos diz: olhai as aves do céu, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça, os vermes os corroem, e onde os ladrões os arrebatam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem os vermes os corroem, nem os ladrões os roubam. Pois onde está teu tesouro, aí também está o teu coração. E aí no estudo sistematizado, nos diz assim: o que são os tesouros na terra e os tesouros no céu? Na terra são os bens supérfluos, as riquezas improdutivas e a posse egoísta.
Mas os bens, os tesouros do céu, são as virtudes, a caridade prática, os conhecimentos adquiridos e a ação no bem. A beleza física, o poder temporário, propriedade e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma em infatigável. Ou seja, não vamos levar isso. É bem simples. Isso nós não vamos levar. Por que Jesus, então, nos aconselha a acumular os tesouros do céu e não os da terra? Porque quando nos dedicamos à exclusiva busca dos tesouros da terra, esquecemos da nossa evolução espiritual, o único objetivo que temos e que só será conseguida quando buscarmos os tesouros do céu. Mas por que o nosso coração está onde se encontra o nosso tesouro? Porque a nossa atenção, sentimento e interesse se prendem naquilo que constitui a nossa maior preocupação. Daí a necessidade de nos ocuparmos na vida com atividades nobres, amealhando bondade, compreensão e simpatia. Porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houverdes instalado em ti mesmo. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Olha que importante, muito importante isso. Por isso vos digo, não vos inquieteis com onde encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem onde achar roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é nada mais que o alimento, e o corpo mais que a veste. Olhai as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem acumulam nada em celeiros, mas vosso Pai Celeste as nutre. Vós não valeis mais do que elas? E quem dentre vós, com suas preocupações, pode ajuntar um só côvado a mais ao comprimento de sua estatura? Ou seja, quem de nós, né, com as nossas preocupações, pode aumentar 66 centímetros, que é a medida, um côvado, né, é 66 centímetros numa medida de comprimento. Nós não podemos, com as nossas preocupações, ficar maiores, né? E por que também vos inquietais com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam, e no entanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Portanto, se Deus se preocupa em vestir de tal forma uma erva do campo, que existe hoje e que amanhã será lançada ao fogo, quanto maior será a sua preocupação em vestir-vos, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Assim fazem os gentios, que estão à procura de todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Portanto, procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. E aí no estudo nos diz o seguinte: esses ensinamentos não seriam um convite ao comodismo? Não, porquanto devemos ver aqui o sentido moral das palavras de Jesus. O que ele nos recomenda é não nos preocuparmos em demasia com essas questões, posto que nosso progresso espiritual é que deve mobilizar a nossa atenção. Interpretá-los como sendo um convite ao comodismo seria admitir uma contradição do mestre em relação a outros ensinamentos seus. Mas como é possível buscarmos o reino de Deus num mundo
e em que prevalece ainda o apego dos homens aos tesouros da terra? É possível desde que, a par dos prazeres que as nossas condições humanas nos permitem desfrutar, saibamos valorizar e praticar os atos que nos engrandecem espiritualmente e cujo roteiro encontramos no Evangelho de Jesus. Devemos viver no mundo sem, no entanto, nos deixarmos pertencer a ele. Então, a fé é suficiente para prover as nossas necessidades, como vestir, comer, beber, etc.? Não, a fé somente não basta. Ela apenas nos auxilia e nos anima, proporcionando-nos os meios de atingir o objetivo a que nos propomos. A providência só nos provê do necessário quando em nós existe disposição para o trabalho e empenho na busca daquilo de que necessitamos. A fé sem obras é como um lampião sem luz. A fé se materializa através do trabalho edificante. Mas como age a providência para nos dotar daquilo que necessitamos? Inspirando-nos, iluminando-nos o caminho, concedendo-nos a inteligência e prodigalizando saúde, ensejando-nos trabalho, etc. Esses são alguns dos tantos instrumentos, todos, entretanto, apoiados em nossa disposição e empenho. Mas por que o homem, embora trabalhando com afinco, nem sempre se vê atendido em suas necessidades? Porque muitas vezes aquilo que o homem chama de necessário não passa de excedente que a sua condição de vida abastada e egoísta criou, sob o título de necessidade. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta e ele reclama o supérfluo. A importância de sabermos pedir, que falamos anteriormente. Vamos pensar um pouquinho e vamos lembrar das palavras de Jesus. Vamos pedir com fé, com firmeza, com confiança. E o nosso caminho vai ser iluminado. Vamos buscar que nós vamos achar, vamos pedir e nós vamos receber, vamos bater na porta e ela será aberta. Encerramos mais um evangelho, lembrando sempre que temos, através do Messenger, o atendimento fraterno. Tudo que falarmos é em sigilo, ficará em sigilo, certo? Vamos elevar novamente nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Pai amantíssimo, amado Mestre Jesus, que nesse momento sejam derramadas sobre cada irmão, cada irmã, as bênçãos necessárias, que só tu sabes, Mestre, onde está a necessidade de quem nos ouve nesse momento. Que possam esses benfeitores amigos que visitam os lares colocarem nas águas o medicamento espiritual necessário que necessita esse irmão. Seja para as dores do corpo, seja para as dores da alma, Mestre. Te rogamos humildemente nesse momento. Que a tua luz, Mestre, fique sempre com cada irmão, iluminando o caminho. E que ao beber essa água com fé, ele esteja apto a receber aquilo que necessita. Estamos nesse momento batendo a tua porta, Mestre Jesus. Estamos pedindo com o coração puro. E tu que sabes dos nossos anseios, das nossas necessidades,
atua na vida de cada um. Muito obrigada. Que assim seja. Uma boa noite. Até o próximo domingo. Se Deus, se Jesus assim permitir.